Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast oficial do Empreende Brasil Club. Eu sou a Ellen Lourenço, estou aqui conduzindo uma entrevista com... Eu vou falar mulher que brilha, né, gente? Porque assim, eu tô começando a entrevistar a mulherada aqui nesses episódios e eu estou amando, porque eu estou com mais uma empreendedora aqui, empreendedora feminina, né? Ela que é a Ivana, empresária, além de empreendedora. Vamos descobrir aqui, mãe, periquito, papagaio, porque mulher tem disso, né? Mas vamos lá conversar com a minha convidada, ela é CEO do Ivana Souza RH. Então, ou seja, o assunto você já sabe mais ou menos para que caminho que vai, né? Pega papel, caneta e fica ligadinho. E eu, Ivana, bem-vinda. Obrigada. Gratidão por estar aqui na nossa mesa, contribuir um pouquinho com a sua jornada, com seus altos e baixos da vida do empreendedor, que a gente sabe como que é. E para a gente começar, eu gosto de ir pelo começo, que a gente sabe que por trás de um CNPJ existe um CPF. E aí eu quero conhecer esse ser deste CPF. Me conta um pouquinho sobre você, principalmente quando o empreendedorismo bateu na sua porta. Conta um pouquinho para nós. Então, meu nome é Ivana, sou mãe do Samuel, sou cristã e trabalho com RH há mais de 20 anos. E no início trabalhava como funcionária, mas eu sempre tive o sonho de ter o meu negócio próprio. E depois, quase 10 anos trabalhando como CLT, eu decidi abrir uma empresa. A minha primeira empresa foi a Clique RH, onde eu fiquei também mais de 10 anos. E hoje eu estou à frente da Ivana Souza RH, que é uma empresa que oferece soluções, né, para empresários e RHs. Transformar, sabe esse RH bonzinho? Esse RH que passa a mão na cabeça do funcionário. Eu transformo esses RHs em RHs estratégicos, que é o que eu chamo de RH de resultados. E também transformo em empreendedores que muitas vezes eles são excelentes técnicos, têm essa visão de negócio, mas têm dificuldade de lidar com pessoas. Então eu transformo eles em excelentes gestores de pessoas. Ou seja, temos muitas coisas para falar hoje e eu quero começar. A gente sabe que empreender, quando você toma uma decisão depois de uma carreira na CLT, existe uma transição. Eu quero que você conte um pouquinho para nós sobre essa transição, como foi para você, né, abandonar ali um método de trabalho e ir para o empreendedorismo, e o que você acredita que nesse processo de transição foi um dos maiores desafios que te trouxe você estar até aqui hoje. Olha, esse processo de transição eu levei mais ou menos 1 ano e eu me preparei em 3 níveis. RH, né, gente? Você tem muita novidade, assim, no sentido de que os processos. Não, é que foi muito difícil. Eu trabalhava numa grande empresa, até hoje é uma empresa muito admirada. Eu já coordenava um RH, então eu tinha um bom salário, então eu tinha muito medo de largar aquilo que é seguro para ir para aquilo que não é seguro, é desconhecido. Então eu me preparei psicologicamente durante 1 ano, financeiramente e também fazendo muito network. E já começando a atender clientes nesse período, enquanto eu ainda era seletista, né? Interessante você falar isso, que a gente fala sobre o perfil do empreendedor. E o empreendedor não é literalmente você abandonar tudo e lá abrir um CNPJ, eu sou empreendedor, né? É muito dos comportamentos. E olhando um pouco a sua jornada desse preparo, contribui um pouco com o pessoal sobre realmente você se preparar para o empreendedorismo e entender que o empreendedorismo ele pode começar numa jornada de um CNPJ de outra pessoa. Com certeza. E olhando um pouquinho a sua história, deu para perceber que esse instinto empreendedor, porque empreendedor, aqui eu sempre falo, né? Ou é por necessidade ou é por oportunidade. E você foi uma empreendedora por oportunidade, porque se organizou, viu uma oportunidade e foi atrás daquilo dentro de um processo hábil de preparo. Compartilha com a gente essa jornada e o que você diria para as pessoas que estão nesse mundo da CLT, quer empreender, mas acha que precisa abandonar tudo e sair e fazer as coisas de uma forma meio não tão preparada. Conta um pouquinho sobre isso. Eu sempre, a gente fala muito no RH de perfis comportamentais. Então, eu tenho um perfil comportamental de dominância, que é esse perfil geralmente dos empreendedores, que gosta de desbravar, que gosta de inovar, que tem coragem, né? Porque para ser empreendedor tem que ter coragem. Mas eu também tenho um outro perfil comportamental, que é o conformidade, que é fazer as coisas certas, que é o planejamento, que é ter reservas, né? Então eu digo que eu sou dominante conforme. Então o meu dominante já queria ir, largar tudo e ir. Mas o meu conforme, eu digo, não, vamos nos preparar financeiramente, mentalmente. Então foi o que eu fiz, eu comecei um processo de mentoria
para trabalhar a questão psicológica. Comecei um processo de segurar financeiramente, então de poupar, né, ou investir uma parte da minha renda para me preparar para o empreendedorismo. E também eu via muito essa questão do networking como algo, uma oportunidade de já ter alguns contratos e já começar a atender antes mesmo de me desligar 100% do CLT, né. Fala um pouquinho sobre esse network que você fala. Então eu comecei a participar de associações, tipo associação de classe, grupos como o Empreende Club, então grupos nesse sentido para conhecer outros empreendedores e empresários. Fala um pouquinho sobre o Empreende, como membro. Fala isso, o que te despertou Uhum. e qual é a importância de vivenciar ambiências, e experiências que o próprio Empreende oferece? Sim, na realidade eu descobri o Empreende Brasil pelo congresso, né, Olha do só. Empreende Brasil. Participei, quando eu vim para cá, na época eu tinha 2 colaboradoras, e foi uma virada de chave, assim, na minha vida como empreendedora. Porque eu participei na época era um dia só de congresso, eu participei desse um dia, e eu saí daqui assim, ó, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. Te entendo. Não que eu estivesse fazendo errado, mas aqui eu vi uma N oportunidades que eu estava deixando na mesa. E daí eu saí daqui, eu falei: "Não, eu tenho que mudar". E ali eu comecei também um outro processo. Daí foi mais treinamentos online, mais curso, mais coach, mais mentoria. E quando eu vi que tinha o clube, eu falei: "Cara, eu preciso participar". Porque o Empreende ele despertou em mim algo diferente, né. Eu não consigo explicar em palavras. Mas quando eu vi o Lucas no outro Só congresso, né, fazendo pitch para entrar no clube, eu falei: "Eu quero fazer parte", né. E eu entrei em contato para fazer parte, sim, né. Então eu acho que essa ambiência, essa mentalidade, me ajudou muito, o Empreende Brasil e o clube também. O que você diria para os empreendedores que está nessa jornada empreendedora, que sente estagnado ou até mesmo está iniciando? Olhando não só os benefícios de olhar uma comunidade como uma percepção de evolução, mas também, principalmente, num quesito de ambiência de eventos, palestras, desenvolvimentos, mentorias, entre outros recursos que a gente sabe que tem disponível. Eu acho isso fundamental. Eu sempre falo, né, para as minhas alunas, mentoradas, que a gente tem que desenvolver o conhecimento técnico, porque todo mundo ainda busca isso. Estudar pós, MBA, tá, mas e a mentalidade? Porque o meu negócio ele só decolou a partir do momento que a minha mentalidade mudou. Ai, aham. E para mudança de mentalidade é aí que eu acho que isso é importante, né? Essa frequência. Eu tava falando para elas antes de vir para cá, assim, a gente sai do empreende com uma frequência diferente. Né? É uma ambiência diferente e quebra muitas crenças, né? O próprio clube de estar ali com eles, de aprender, né? De sentar na mesa de pessoas que têm as mesmas dores que eu e algumas delas já superaram, eu acho que faz toda a diferença, né? Então, às vezes, a pessoa fica ali só batendo cabeça de como aumentar o faturamento, achando que é coisa técnica que vai auxiliar, mas na realidade o que mudou o meu jogo e fez eu escalar a minha empresa foi a mudança de mentalidade. Uau! Vamos falar da sua empresa agora? Sim. Fala um pouquinho da RH, processos, como vocês atuam, quais são os diferenciais que vocês têm hoje? Conta um pouquinho para nós sobre a profundidade da empresa e do que ela tem hoje para oferecer no mercado. Então, a Ivana Souza RH surgiu com esse propósito. Eu trabalhei como consultora de RH por muitos anos e percebi que muitas empresas tinham um RH já, mas mesmo assim aquele CEO me contratava para ir lá melhorar esse RH. Porque era um RH, como eu falei no início, um RH bonzinho, um RH que ficava fazendo festinha, ficava só contratando e demitindo. E ele queria algo mais. E daí eu percebi, nossa, mas por que não aproveitar? Por que esse RH que está lá dentro da empresa não está fazendo esse papel hoje? Por que esse RH fica lá só contratando? Por que esse RH não consegue dar soluções, inclusive aumentar o faturamento da empresa? E aí eu percebi, não, eu vou criar a Ivana Souza RH para transformar esses RHs, para que eles entendam que tá, é importante fazer contratação, é importante fazer uma confraternização, mas que o RH pode ir muito além. Sim. Como nessa minha experiência de consultoria, eu conseguia gerar valor até em vendas para a empresa. Daí eu pensei, nossa, isso é uma oportunidade de mercado, né? Treinar, ensinar esses RH, ser mentor desse RH, para esse RH se posicionar de uma forma diferente. Não mais como esse RH faz tudo, que vive fazendo operacional, e sim um RH que gera valor para o negócio. Um RH essencial que pode mudar a cultura de uma empresa. Show.
Vamos falar um pouco de perspectiva de mercado no sentido do segmento, que a gente sabe que muitas leis surgindo, principalmente na questão comportamental dentro das empresas, né? Sim. Se eu não me engano, tem uma lei aí que se já saiu ou se vai sair, eu acho que é NR1? essa daí. Fala um pouquinho sobre essa perspectiva, como que vocês atuam de olho nesse cenário, porque a gente sabe que quando se trata de pessoas, gente, dentro de empresas, a gente está falando de pessoas talvez até de gerações diferentes, que aí é essa famosa geração Y misturada com a geração Z, que agora tem uma geração que a gente nunca ouviu falar no meio. E a gente sabe desses desafios hoje dentro da empresa. Então, nada como um RH antenado a essas modalidades, a esse cenário, a essa realidade, principalmente a essas leis, né, para uma questão mais mental. Conta um pouquinho como que vocês atuam e o olhar de vocês nesse cenário. Na realidade, né, a gente atua muito fortemente nessa questão da cultura. Porque assim, a lei veio para reforçar algo que já deveria acontecer. Né, que é a preocupação com a saúde mental. Hoje as pessoas, como eu falei, a mentalidade é a chave, não só o conhecimento técnico, né? Então a lei veio para estabelecer alguns limites. Só que esses limites já deviam acontecer. Então, para o RH, para a área de gestão de pessoas, isso é muito bom, porque ela vem para reforçar. Né? Então, é esse cuidado com as pessoas, mas não esse cuidado paternalista. Sim. De entregar um miminho. Não é isso que vai fazer a diferença, sabe? Exatamente. Não é isso. A minha pegada é assim, como gerar resultados através das pessoas, respeitando as pessoas e respeitando os limites das pessoas. Até porque se a pessoa não estiver bem, ela não vai entregar bem. Olhando o bem-estar. Né? Exatamente. Porque às vezes ela tá ali trabalhando, né? Mas ela não tá com a capacidade, com 100% dela. Isso também é outra visão. Porque alguns anos atrás a gente tinha visão assim, a pessoa tem que entrar e tem que se aposentar aqui na minha empresa. Se a pessoa falasse, eu vou sair, o empreendedor já ficava, ai meu Deus, vai sair, como que vai me deixar? Não, se a pessoa vier e ficar um ano e me der 100% da capacidade dela, ok, tá valendo, né? É muito sobre isso, né? Exatamente, então eu posso ser até um propulsor para essa pessoa realizar os sonhos dela. Assim como eu, uma vez como CLT, eu também fui estimulada a melhorar, a ser melhor, né? Então hoje eu honro os meus antigos empregadores e também vou abençoar quem está comigo e que quer empreender. Sim. Conta um pouquinho para nós a sua perspectiva de futuro, não só no segmento de RH, mas como uma empreendedora porque quando a gente fala de RH, a gente vê muitas mudanças e de formas rápidas e adaptações, né? E a gente ainda vive uma transição de geração, né? Isso sem pensar na perspectiva do tempo que isso vai levar essa transição. E eu acredito que viver-se esses cenários próximos anos. Sim. Qual é a perspectiva de futuro de vocês com relação a isso? De expansão, crescimento, atuação, estados, culturas, entre outros cenários. Sim. Bem, a minha perspectiva, eu acho que como de todo empreendedor, é crescimento, é escala, né? Agora, quando você fala ali em relação às mudanças, o que eu percebo hoje do cenário? Eu percebo que a mudança já aconteceu e que muitas empresas não estão conseguindo lidar. Porque, por exemplo, na área de gestão de pessoas, a mão de obra hoje está escassa. As exigências são maiores, parece que aqui, principalmente em Santa Catarina, né? São Paulo, eu tenho alunos de todo o Brasil. Então, assim, a fala é a mesma. Gente, parece que não tem candidatos. E não é mais essa questão de não tem candidatos qualificados. Não tem candidatos querendo a minha vaga. A forma como a minha empresa está trabalhando. Então, esse período pós-pandemia, ele foi um racha. Ele acelerou um processo que iria acontecer ao longo de, sei lá, mais 10 anos. Acelerou. Está acontecendo agora. Por isso que também já veio a lei, né? Essa atualização da NR1. Porque as pessoas hoje, elas não querem mais um ambiente sisudo, um ambiente muito formal, muito conservador. Então, a pandemia acelerou a possibilidade da pessoa trabalhar daqui para o outro lado do mundo. Eu trabalho na minha casa, ou eu trabalho aqui, mas eu moro na Bahia, ou eu trabalho em São Paulo, mas moro nos Estados Unidos. Então, isso gerou uma nova perspectiva no próprio trabalhador. E muita empresa e muito RH não está preparado para lidar com isso. É onde que entra a nossa empresa, assim. Então, quando eu faço a mentoria, né, eu explico para elas, a gente não tem que trabalhar só vaga. Cara, vamos trabalhar fortalecimento da cultura para que a minha empresa atraia as pessoas. E não eu ficar correndo atrás dos candidatos. O que eu posso fazer aqui dentro e mostrar para a comunidade que eu sou um lugar bom para trabalhar.
Então, isso tanto para a empresa como para os empreendedores, porque às vezes tem empreendedor que também está desesperado. Ai, não acho candidato. Ai, tem vaga aberto. Ai, não sei o quê. Tá, mas espera aí. As pessoas da sua comunidade sabem que a sua empresa existe? Quais são as práticas, os diferenciais da sua empresa em relação? E isso muda muito. Porque uma distribuidora pode ter uns diferenciais que uma indústria não pode ter. Sim. Uma startup de tecnologia pode ter muitos diferenciais que o comércio não pode ter. E daí a gente entra, beleza, mas aqui, nesse meu contexto, o que dá para aplicar? Para que seja um Tem um diferencial. olhar de comunicação também, né? Que eu vejo, às vezes, uma dificuldade, eu falo até por mim um pouco na hora que a gente vai, às vezes, contratar algum colaborador, a forma de como a gente convida esse colaborador, né? Qual é o Sim. tipo de colaborador que literalmente a gente precisa e procura, né? Porque por questões técnicas a gente sabe que é algo que se desenvolve. Mas os por questões comportamental. comportamentais, no sentido de essa pessoa se adaptar ao meu ambiente, à minha cultura, eu percebo isso muito lá na nossa agência. Aham. No sentido de quando o colaborador vem, cara, a gente tem um jeito de trabalhar, a empresa ela tem um jeito de funcionar, e tem gente que não se adapta a esse jeito. Eu gostaria de ouvir de você, dentro desse cenário do que você vem atuando, o que você enxerga que está sendo uma das maiores dores das empresas no sentido de conseguir adaptar os seus RHs ou a sua cultura a este novo cenário, este público desta forma de tanta diversidade, né? Uhum. Porque se for falar de adversidade, aí o buraco é mais embaixo, né? Fala um pouquinho para nós. Bem, a dor que eu vejo hoje, tanto das minhas mentoradas que são RHs quanto empreendedores, é efetivamente isso. Pessoas. Contratar a pessoa certa. Porque antes tinha mais pessoas querendo trabalhar e menos vaga. Hoje tem mais vagas do que pessoas querendo trabalhar nesse estilo, como eu te falei, mais formal. Então a dor é essa, é como não saber muitas vezes como fortalecer essa marca empregadora da empresa, né? E como efetivamente engajar as pessoas no propósito. Então hoje, além de você ver competência técnica, vamos supor, quando eu comecei, o que contava mais era competência técnica. Sim. Depois mudou. O que conta mais é competência comportamental. E agora a gente está vivendo na época dos valores. É verdade. Então, além do comportamento, eu tenho que ver se o valor que essa pessoa tem é compartilhado com os meus valores. Porque senão também não vai ficar. Isso é verdade. A nova geração, ela é muito mais ligada a propósito. A propósito, não é nem mais dinheiro, né? Tudo bem, tem lá uns salários, benefícios, um monte de coisa, mas dependendo da pessoa, ela A propósito. não é o principal. Mas nós temos as 3 gerações ainda. A geração que veio pela competência técnica, que quer vestir a camisa e fazer carreira, nós temos ainda ela. Nós temos a que veio do comportamento, que está se adaptando. E agora a gente tem a nova que vem pelo propósito. Então, eu acho que a dor aqui é o propósito. É a cultura. Aquela trabalhar aqui. Onde eu começo? Eu posso sentar aqui nessa cadeira? Mas, assim, hoje o meu trabalho ele é muito focado em desenvolver a mentalidade. Porque eu pego muito empreendedor que ainda está lá na mentalidade do quero as pessoas para se aposentar. Geralmente você atende qual os perfis de empresa? Empresas de pequeno e médio porte. Ah, legal. Tem um funcionário, 5. Não. Em média, 150, 200. Ah, eu ia falar. Então, para mim é alto. Não, para mim isso é médio porte. Empresa de pé de pau, a minha, 5 funcionários. Não, essa é bem pequena. Vamos entender os portugueses. Eu estou falando com uma RH. Não, eu já atendi, assim, a empresa menor que eu atendi tinha 5 funcionários. Porque né? vamos, me ajuda agora eu usando para mim, né, gente? Mas eu sei que a minha dúvida é a sua. Vamos aproveitar. Consultoria de criança na frente. Mas, cara, eu penso assim, eu sozinha, eu e empresa. Mas se eu tenho uma pessoa, eu já tenho uma percepção de construção de cultura, correto? Uhum. Então, é eu e mais um. Aí, de repente, agrega 2, 3, 5. Então, dentro da sua percepção, é mais simples, não vou falar fácil, mas é mais simples eu implementar uma cultura com menos pessoas, ou eu já pegar uma empresa que está lá tentando se adaptar a todo esse processo de ajuste de pessoas, perfis, comportamentos e ajustar essa cultura. Qual que é a sua percepção de, não, tá eu e uma pessoa sozinha, já vamos começar agora a estruturar. É isso aí. Porque a gente fica, não, só eu e ela, nem precisa, deixa a bagunça. Mas a gente não olha para isso, de repente vem um terceiro, aí continua a bagunça, vem o quarto, quando vê, a gente está com 5. É mais fácil já descrever desde o início a cultura, os processos ali, os valores, né? Talvez não precise descrever uma cultura, mas pelo menos você, por exemplo, tu tem uma empresa, tu tem que entender o que eu valorizo aqui. O que é indispensável para mim? Por exemplo, para mim, honestidade é indispensável. É inegociável. Né? Outra coisa para mim que é indispensável, agilidade.
Eu não consigo trabalhar com pessoa que não tem senso de urgência. Então, na minha empresa, isso é minha cultura. Porque a cultura da empresa é a cultura do dono. Então, ele vai perpetuar. Outra coisa, eu não consigo trabalhar com quem não é organizado. Então, eu já sei que um valor para mim é organização. A pessoa precisa se organizar, porque senão ela não vai durar. Não vai conseguir trabalhar comigo e não vai conseguir. Então, assim, mesmo tendo 1, 2 pessoas, tem que ter clareza de quais são os meus valores. E aí, já tu vai contratando pessoas alinhadas, Elas vão se habituar. independente do número de pessoas. Acaba sendo um pouco natural, né? Uma característica que vai acontecendo, mas nada como você ter uma clareza e ter isso muito bem estruturado. Exatamente. E é o famoso óbvio precisa ser disso, né? Então aqui funciona assim, 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 já é assim desde quando eu comecei, que se isso vai evoluindo para um bem maior da empresa e para uma organização como um todo. Como um todo, né? Assim, eu já peguei para estruturar culturas de empresa com mais de 100 funcionários e daí já é um pouco mais difícil. Daí é um processo, a gente levou quase um ano Às para vezes estabelecer. acontece de uma necessidade de tipo, tira todo mundo e põe novo. Às vezes, não todo mundo, mas uma parte Boa parte. não vai se adaptando à mudança cultural e automaticamente vai saindo e vai ficando quem está alinhado à cultura. Ai, meu Deus, eu queria 1 hora com ela, mas e aí eu faço como? Marco depois, né? Mas vamos lá, porque eu sabia nem seguir o roteiro, vão me matar, mas tudo bem, tá valendo, o importante é a entrega, contribuir aqui com um pouquinho do conhecimento dela para nós, né, gente? Eu quero fazer um jogo com você, uma Ai, brincadeira. meu Deus, um jogo. Vamos Você lá. que é do podcast já tá acostumada, né? Mas vamos lá se eu surpreendo com alguma pergunta. Um livro que te marcou? Uma vida com propósitos, Olha só. do Rick Warren. Um hábito que te ajuda no dia a dia? Um hábito que me ajuda no dia a dia? Organização. Falou RH. Mas eu nem me considero tão organizada. É mesmo? Mas eu cuido, a gente usa Google Agenda, a gente usa Asana, a gente usa planilha, então... Ah, já pensou, meu Deus. Um lema ou frase que te ajuda? Ninguém pode me impedir de aprender. E o aprendizado me garante sucesso. Uau, quero anotar. Anota aí. Uma falha que virou aprendizado. Uma falha? Ai, agora me pegou. Cava aí. Eu acho que eu tive várias. Contratar pessoas erradas, já errei muito. Daí eu vou aprendendo. Imagina pôr um dominante numa salinha trancada com a planilha na frente. Não, essa falha não. Mas eu já criei expectativas em relação a pessoas. Na entrevista eu fiquei, ai, nossa, esse candidato tem olho, tem os mesmos valores. A pessoa entrou, ai, Deus, como que eu vou errar? Depois de 10 anos já eu ainda erro. O que aconteceu com aquela pessoa que eu entrevistei ontem, gente? Legal. Deixa um recadinho para a galera que está nos assistindo. Pode ser um recado geral, como empreendedora, como uma profissional de RH, o que você sentiu no seu coração e que você diria para esses empreendedores que estão nos assistindo. Olha, eu vou te falar uma coisa que eu vim conversando aqui com as meninas que trabalham comigo, estão comigo, assim, né? Que eu não vou desistir. E a vida do empreendedor é muito isso, assim, né? Então tem essas frases clichês, mas eu tomo pra mim, assim. Eu acho que ninguém fracassa, a gente desiste. Então eu vinha falando ali com a Eni, eu falei assim, não, talvez a gente não vá bater a meta esse mês, mas eu não vou desistir. Né? Eu posso criar novos produtos, eu vou criar outras coisas. Então, assim, o que eu vou dizer, assim, persevera. Que tem altos e baixos, tem momentos bons, que o mercado tá a favor, que as coisas fluem, e tem momentos ruins, que as coisas não fluem, então... persistência. Tudo bem. Gente, ela arrasou, né? Quem gostou, bate palma, deixa coraçãozinho, segue a gente. Que legal. Ivana, gratidão pela sua contribuição, por você ter compartilhado um pouquinho da sua jornada, da sua experiência, principalmente, né? Que foi rico, a entrega foi bem rica. E gratidão por estar aqui com a gente. Também agradeço o convite. Primeiro de muitos, eu acho, né? Vamos profetizar isso. Gente, eu fico aqui com mais um episódio oficial aqui do podcast do Empreende Brasil Clube, com uma das membros do Empreende Brasil Clube. Beijo no coração de vocês, eu não sou boba nem nada. Eu vou ficar com ela nos bastidores, enquanto vocês aí dão uma descida em algum lugar, vocês vão achar mais vídeos e vai aprender mais. Ou seja, cumprimos o nosso propósito de entregar para vocês mais um case de sucesso na área de RH. Beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.